prisão por pronúncia, todas essas são prisões cautelares. Se ele ficou preso cautelarmente durante um ano antes da sentença penal transitada em julgado, esse um ano que ele cumpriu de pena, é justo que ele vá poder descontar esse um ano na pena definitiva. Ora, se ele foi condenado, por exemplo, a uma pena definitiva de 4 anos, esse um ano que ele já havia cumprido por causa de uma prisão preventiva, por exemplo, vai ser descontado na pena definitiva. Então ele vai cumprir, na verdade, quantos anos? 3. Se ele ficou preso preventivamente durante 2 anos, ele só vai cumprir 2 anos. Ou seja, o período em que ele fica preso, através de uma prisão temporária, uma prisão preventiva, uma prisão por pronúncia, qualquer prisão cautelar, esse período vai ser descontado. E esse desconto se chama detração. E a detração, ela é decidida pelo juiz da execução penal. Só, Diga. no caso do preso, ele passou 3 anos, mas ele pegou 3 anos de condenação, então ele já sai livre? Nós tivemos um caso lá em Conceição, que o cidadão foi acusado pelo tribunal do júri, eu não me lembro, graças agora, a pena, mas ele já tinha ficado preso, não sei se foram 5 anos, e foi condenado pelo tribunal do júri a 5 anos. Ora, se ele tinha ficado preso provisoriamente por 5 anos, e o tribunal do júri lhe condenou a 5 anos, fica uma coisa pela outra. Pela detração, os 5 anos que ele teve preso, já cumpriu a pena dele. Competência para decidir sobre remissão de pena. O que é remissão de pena, gente? Perdão. O que é remissão? É o desconto da pena pelo dia de trabalho. Né? Olha só, a cada 3 dias de trabalho dele, ele desconta um dia de pena. E aí, nós vamos novamente remetê-los para aquela questão interessantíssima, que é a questão da remissão. Vai cair na prova. Veja bem, a remissão, ela é decidida pelo juiz da execução penal. E segundo o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, o que acontece? A remissão, ela é um direito do acusado, e uma vez deferida através de sentença judicial transitada em julgado, mesmo que o acusado venha praticar uma conduta criminosa após a sentença, segundo o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, a remissão não pode ser retirada dele. Já o Supremo, que é um pouco mais rígido nas suas decisões, entende que, ainda que a remissão tenha sido decidida pelo juiz em sentença transitada em julgado, como a remissão ela está sujeita à cláusula, qual é a cláusula? Res sic statibus, significa que se ele praticar uma falta grave após a concessão da remissão, ele perde o direito à remissão. Já sabem que na prova nós vamos pedir as duas correntes. Estou repetindo porque com certeza essa pergunta é pergunta de prova. Volta aí, Marília. Livramento condicional, não falei. Não falei do livramento condicional. Livramento condicional, nós vamos ver uma aula daqui mais alguns meses, aula emocionante. Livramento condicional. Vocês vão ver em detalhes o livramento condicional.
Por ora, nós podemos pegar o conceito do nosso Zwinglis, que diz: pode-se conceituar o livramento condicional como antecipação da liberdade do apenado, uma vez preenchidos certos pressupostos de origem objetiva e subjetiva. Nós vamos ver, por exemplo, que naqueles casos em que a pena privativa de liberdade é superior a 2 anos, igual ou superior a 2 anos, cabe livramento condicional. E aí nós vamos ter que preencher uma série de requisitos. E tendo esse direito o condenado, quem aprecia e tem competência para decidir sobre o livramento condicional é o juiz da execução penal. Tá certo? Então vamos ver o livramento condicional com calma, uma aula específica. Competência para decidir sobre os incidentes de execução penal. Os incidentes de execução penal, gente, estão previstos no título 7º, capítulo 1º, vão do artigo 180 a 184, e tratam das conversões, do excesso, desvio, da anistia e do indulto. Nós vamos ver uma aula específica sobre conversões, sobre excesso e desvio, e vamos ver uma aula específica sobre anistia e indulto. Esses incidentes de execução penal também são decididos pelo juiz da execução penal. Competência para autorizar saídas temporárias. Aqui eu queria fazer uma diferença. Existe a autorização de saída, que se divide em saída temporária e permissão de saída. A permissão de saída, ela é concedida pelo diretor do estabelecimento penitenciário, naqueles casos que nós já vimos. Vamos repetir. Quando é que o diretor pode conceder a permissão de saída? Quando é? Tratamento médico, tratamento odontológico, quando cônjuge, parente, né? Exatamente. Quando ele morre, o diretor do estabelecimento tem que autorizar o preso na permissão de saída. Já a saída temporária são aquelas saídas que ocorrem em datas especiais. Aí nós temos Dia das Mães, nós temos Natal, nós temos, o que mais? Dia de finados, né? Essas saídas temporárias, inclusive, vêm sendo criticadas por alguns doutrinadores, porque muitos presos que saem por ocasião dessas saídas temporárias acabam praticando crime. Veja, a competência para autorizar as saídas temporárias é do juízo das execuções penais. Diretor de estabelecimento penitenciário não tem atribuição, não tem competência para autorizar a saída temporária. Ele pode autorizar, repito, a permissão de saída, mas a saída temporária, não. Competência para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direito e fiscalizar sua execução. Também a competência para determinar a pena restritiva de direito é do juiz da execução. Quais são as penas restritivas de direito? Quais são? Vamos dar um exemplo de uma pena restritiva de direito? A interdição para dirigir veículo automotor. Cassação da licença para dirigir veículo automotor. É uma pena restritiva de direito? É. Interdição para o exercício da tutela curatela. Imaginemos que um pai
tenha agredido o seu filho de forma muito grave, ou tenha abusado sexualmente da sua filha, nesse caso, o juiz vai cassar o direito dele de exercer o poder familiar. Se ele for curador, vai cassar o direito dele de exercer a curatela. Se ele for tutor, vai cassar o direito dele de exercer a tutela. E essa pena restritiva de direito é efeito da condenação. Na hora em que o acusado é condenado por maus tratos, por tortura, por estupro, por atentado violento ao pudor contra o próprio filho, contra o próprio tutelado ou pupilo, contra o próprio curatelado, nós vamos ter esse efeito. O efeito dessa condenação, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, está na mão do juiz da execução penal. É ele que decide. Compete ao juízo de conhecimento a verificação dos requisitos legais, visando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, utilizando-se para tanto as disposições contidas no artigo 44 e 59. Transitada em julgado a decisão no processo de conhecimento que se concede a pena restritiva, compete ao juízo das execuções penais determinar a forma de seu cumprimento. O que eu quero dizer com isso? Quem avalia se o condenado vai ser submetido a uma pena restritiva de direito antes da condenação, no processo de conhecimento até a sentença, é o juiz da condenação, é o juiz do processo de conhecimento. Mas quando a sentença transitou em julgado, o que eu expliquei para vocês? Quando a sentença transita em julgado, acaba a função dele. O juiz de conhecimento, o juiz da condenação, esgota a sua função jurisdicional a partir do momento que ele prestou a tutela, que ele deu a sentença. Transitou em julgado, a atribuição passa a ser do juiz da execução. Competência para determinar a conversão da pena restritiva de direito e de multa em privativa de liberdade. Meus amigos, a pena de multa não pode mais ser convertida em pena privativa de liberdade. Antigamente, quando o acusado não pagava a multa, o que acontecia? Ele era preso. Hoje, as coisas são diferentes. Se o acusado não paga a multa tem que ser executada. E aí eu lembro a vocês um princípio básico de que as citações, elas respeitam o princípio da unidade. Só existe uma citação no processo penal. A multa, a execução da multa é o único caso em que há uma segunda citação para um processo de execução da multa. No processo penal só existe uma citação. Mas se ele não paga a multa e a multa vai ser executada, nós temos que citá-lo novamente, dessa vez para o pagamento da multa. E quem é que executa essa multa? Nós já falamos sobre isso. É o Ministério Público? Não. É a Procuradoria da Fazenda. Se é um crime da atribuição do juiz da Justiça Comum, Procuradoria da Fazenda Estadual. Se é um crime de atribuição da Justiça Federal, por exemplo, um crime contra o sistema financeiro, a atribuição é da Procuradoria da Fazenda Nacional. Cuidado! Professor, esse processo tramita na vara de execução penal? Sim ou não? Não. Processo